Na verdade, existem somente 4 sensações que nós temos. Essas 4 sensações ou emoções, ou sentimentos, como você queira chamar, a gente encontra em Santo Agostinho. Santo Agostinho fala sobre essas 4 emoções. Ele diz assim, que nós podemos sentir tristeza, alegria, desejo e medo. E aí ele fala que essas são as 4 emoções. Então, alegria, tristeza, desejo e medo. Na Suma Teológica, São Tomás de Aquino, ele faz uma análise sobre essas 4 emoções. Então ele coloca lá dizendo assim, será que realmente as 4 emoções que existem são essas? E na Suma Teológica ele coloca dizendo assim, que ao invés de colocar desejo, ele coloca esperança. Então ele coloca lá, as emoções que nós podemos sentir são alegria, tristeza, medo e esperança. É certo isso? Está correto isso? Então ele aí faz uma análise dessas 4 emoções. E aí no início dessa análise ele diz assim, nós sabemos, né, nós consideramos que essas são as 4 emoções que existem porque se nós voltarmos para Santo Agostinho fala que existem 4 emoções, porém, no lugar de esperança, que nós colocamos a esperança, Santo Agostinho coloca a palavra desejo. Né? Então, isso mostra o seguinte, quer dizer, na época de São Tomás de Aquino, que era o século XIII, 1200 e alguma coisa, eles consideravam que existiam 4 emoções, né? Era a visão corrente da época, assim como Santo Agostinho, né? Que é mais ou menos 1000 anos antes de São Tomás de Aquino, né? Santo Agostinho é de século IV, né? Século III, século IV, né? Depois de Cristo. Então, Santo Agostinho, ele estabeleceu essas 4 emoções porque ele tirou isso de Aristóteles, né? Porque Aristóteles, em algum lugar, eu não sei exatamente dizer aonde, eu acho que foi no tratado dele sobre a alma que ele fala que existem essas 4 emoções, mas enfim. Então era assim que os antigos consideravam, né? Que existiam essas 4 emoções. Tanto é que existia até a teoria dos humores, né, que era muito difundida na época por os médicos da época, como Galeno e como Hipócrates, enfim. A ideia corrente na época era que existiam 4 emoções ou 4 sensações principais. Né? E aí as pessoas acham estranho isso porque está faltando, né, nessas 4 emoções a raiva, por exemplo. Onde é que está a raiva? Onde é que está o amor? Onde é que está a coragem? Onde é que está o entusiasmo? Onde é que está outras emoções que existem, né? Como é que você se limita a 4? Porque, na verdade, essas 4 sensações que ele fala, que era o que os antigos estabeleceram como sendo as 4 emoções básicas, ou alegria, tristeza, desejo e medo, é o que a gente realmente sente, né? São as 4 emoções fundamentais. Né? Então a gente não sente nada além disso. Todas as outras emoções, ou sensações, ou sentimentos que a gente sente são uma dessas 4 emoções, uma dessas 4 sensações que a gente sente, talvez com uma intensidade maior ou com uma suavidade maior, uma coisa mais suave, mais tranquila, mas é a mesma
vibração, vamos dizer assim, a mesma energia, né? Então, o que a gente pode entender, né, o que Santo Agostinho diz, ou o que São Tomás de Aquino diz, é o seguinte: o que eles estão dizendo? Que a raiva, na realidade, ela não passa de ela é um desejo, né? E outra, a raiva, a paixão, o entusiasmo, né, eles não são diferentes, né? Quer dizer, tem emoções que para a gente parece ser diferente por causa do objeto ao qual ela está se referindo, entendeu? Então, a raiva nada mais é do que uma forte emoção, né? É uma emoção na qual eu coloco a minha força nela. Assim como a própria paixão, a ambição, o desejo, né? Tudo é a mesma coisa, né? Então, aquilo que Santo Agostinho chama de desejo, né? O que ele chama de desejo, na realidade, está incluído aí nessa palavra, nessa ideia de desejo, a raiva, a paixão, o amor também está incluso aí, entendeu? Por quê? Porque desejo é você querer alguma coisa, né? Então, você tem raiva porque você quer alguma coisa, né? Você ama, você tem amor porque você quer alguma coisa. Você tem paixão porque você quer alguma coisa. Então, antes de ser uma raiva, um amor, ou uma paixão, ou alguma coisa, você tem um desejo, né? Tem um desejo, que é o querer alguma coisa. Então, a raiva, ela surge de um desejo, né? Que depois ele tem como objeto, né, a oposição a alguma coisa. Quer dizer, você fica com raiva de alguém porque alguém está fazendo alguma coisa que você não quer. O que você quer é outra coisa. Não é, você não quer que aquilo que ele esteja falando esteja acontecendo. Não é isso que você quer. Entendeu? Então aí você tem a raiva. O amor é o desejo por alguém. A paixão amorosa é o desejo por alguém, o desejo por alguma coisa. Você quer uma viagem, você quer uma casa, você quer... Isso é um desejo, né? Então, tudo surge do sentimento, é um sentimento básico, uma sensação de desejo, né? E aí o desejo, ele é um dos sentimentos fundamentais que nós temos, né? Os outros três, né? Quer dizer, a alegria, a tristeza e o medo, eles não são desejos. Não tem nada a ver com desejo, porque o medo, ele é o susto, né? É a preocupação, é o nervosismo, é você ficar pensando, será que vai acontecer alguma coisa, né? É uma expectativa, né? O medo é expectativa. A tristeza também não é desejo, não tem nada a ver com desejo. A tristeza é uma passividade da parte da pessoa, né? A pessoa fica melancólica, entediada, não tem vontade de nada, sem vontade. É o contrário do desejo, né? A tristeza é você não querer nada. Você não querer nada, né? E depois você tem a alegria, né? Que é a satisfação. Eita, consegui o que eu estava desejando. Você não deseja mais porque você já conseguiu, está na tua mão, está no teu, né? Então a alegria, o entusiasmo, a euforia, a vitória, né? A vitória. Então você tem aí, né, as 4 emoções, que são 4 sensações. Então a gente não tem condições de sentir mais nada além disso. Qualquer coisa que a gente esteja sentindo vai ser uma dessas 4, né? O que realmente prejudica a gente é o medo. O medo é o que causa o estresse, é o que causa o mal-estar na gente, é o que faz a gente se sentir mal, é o que faz a gente se sentir chateado, né?
é o que faz a gente se sentir incomodado, é o que faz a gente se sentir estressado, é o que prejudica o nosso corpo, né? Porque o estresse ele prejudica o corpo, né? Então o que realmente prejudica o nosso corpo, né, é o estresse. A tristeza simplesmente leva à passividade, né? Você perde toda a vontade, todo o desejo, toda a iniciativa de agir, de ação, né? A tristeza é assim. E a alegria, bom, a alegria é a satisfação, né? Você está satisfeito, você está contente, aquilo que você queria se realizou, você está de estômago cheio, né? Você tem a satisfação da alimentação, tudo isso é satisfação. Você conseguiu o que você obteve, né? Então, essas são as 4 emoções, de acordo com a sabedoria antiga, de acordo com os padres da igreja, com Santo Agostinho e São Tomás de Aquino.